Antes de começar, vamos orar? Oh, Jesus amado, muito obrigada, Senhor, pela tua bondade, pelo teu Espírito, Senhor, que nos guia, Senhor, que nos traz, Senhor, teu amor, a tua palavra, Senhor, a cada dia, Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, abre, Senhor, os nossos olhos, Senhor, o nosso coração, Deus, que esteja aberto, Senhor, para receber algo novo, Senhor, da tua parte. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, que nós possamos estar em paz em Ti, Senhor, que a paz que excede o entendimento possa inundar os nossos corações, que nós possamos estar firmados sempre, Senhor, na rocha que é Cristo, Pai. Em nome de Jesus, amém! Muito bem-vindos ao dia 51, atravessamos aí mais um dia pela glória de Deus, pela graça de Deus. E eu quero te lembrar de estar inscrito mais uma vez no nosso canal, que você possa ativar o sininho para receber todos os dias a notificação do vídeo novo, da leitura diária. Mais uma vez, meu muito obrigada, não só pela sua companhia, mas também pela sua fé, que nós vamos até o final, sim, em nome de Jesus. E hoje a gente vai estar lendo aqui Números 25 e 26. Vamos iniciar? Números 25. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses, e o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo, que se juntaram a Baal-Peor. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para sua tenda uma mulher midianita, à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, ele se levantou no meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda e, com a lança, atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles, assim que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, diga: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto, isto é, que foi morto com a mulher midianita, era Zinri, filho de Salu, chefe da casa paterna dos simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbi, filha de Zur, chefe do povo da casa paterna entre os midianitas. Então o Senhor disse a Moisés: atormentem e ataquem os midianitas, porque eles atormentaram vocês quando enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do chefe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no caso de Peor. Números 26. Passada a praga, o Senhor falou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, dizendo: levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel forem capazes de sair à guerra. Assim, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram aos chefes de Israel, dizendo: contem o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor havia ordenado a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. São estas as famílias dos Rubenitas, e deles foram contados 43.730. O filho de Palu, Eliabe. Os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação e que se rebelaram contra Moisés e contra Arão no grupo de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram.
Os filhos de Simeão, segundo suas famílias. De Nemuel, a família dos Nemuelitas. De Jamim, a família dos Jaminitas. De Jaquim, a família dos Jaquinitas. De Zera, a família dos Zeraitas. De Saul, a família dos Saulitas. São estas as famílias dos Simeonitas, num total de 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias. De Zefon, a família dos Zefonitas. De Rage, a família dos Ragitas. De Suni, a família dos Sunitas. De Osni, a família dos Osnitas. De Eri, a família dos Eritas. De Arodi, a família dos Aroditas. De Areli, a família dos Arelitas. São estas as famílias dos filhos de Gade, segundo os que deles foram contados, no total de 40.500. Os filhos de Judá, e Onã. Mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias. De Selá, a família dos Selaitas. De Pérez, a família dos Perezitas. De Zerá, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram Esrom, a família dos Esronitas. De Ramul, a família dos Amulitas. São estas as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, num total de 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas. De Puva, a família dos Puvitas. De Jazube, a família dos Jabuzitas. De Sinrom, a família dos Sinronitas. São estas as famílias de Issacar, segundo os que foram contados deles, num total de 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas. De Elon, a família dos Elonitas. De Jaleel, a família dos Jaleelitas. São estas as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, num total de 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas. E Maquir gerou Gileade, a família dos Gileaditas. São estes os filhos de Gileade. De Jezer, a família dos Jezeritas. De Eleque, a família dos Elequitas. De Asriel, a família dos Asrielitas. De Siquém, a família dos Siquemitas. De Semida, a família dos Semidaitas. De Efer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, somente filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. São estas as famílias de Manassés. Os que deles foram contados foram 52.700. Segundo os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, a família dos Sutelaístas. De Bequer, a família de Bequeritas. De Tan, a família dos Tanitas. São estes os filhos de Sutela. De Eran, a família dos Eranitas. São estas as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, num total de 32.500. São estes os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. De Belá, a família dos Belaitas. De Asbel, a família dos Asbelitas. De Airão, a família dos Airamitas. De Sufã, a família dos Sufamitas. De Ufã, a família dos Ufamitas. Os filhos de Berá foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamitas. São estes os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.600. São estes os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. São estas as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Azer, segundo as suas famílias. De Imna, a família dos Imnaitas. De Isvi, a família dos Isvitas. De Berias, a família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Iberitas. Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Iberitas. De Malquiel, a família dos Malquielitas. O nome da filha de Azer foi Sera, e são estas as famílias dos filhos de Azer, segundo os que dele foram contados, num total de 53.400. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias. De Jazeel, a família dos Jazeelitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Jezer, a família dos Jezeritas. De Selém, a família dos Silemitas. São estas as famílias de Naftali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados eram 45.400. São estes os contados dos filhos de Israel, 601.730. O Senhor disse a Moisés: a este se repartirá a terra em herança, segundo o censo. A tribo mais numerosa você dará a herança maior, e a pequena você dará a herança menor. A herança será dada a cada tribo em proporção ao seu número. Todavia a terra será repartida por sorteio, e eles a herdarão segundo os nomes das suas tribos de seus pais.
Eles a herdarão segundo os nomes das tribos de seus pais. A herança deles será repartida por sorteio entre as tribos maiores e menores. São estes os que foram contados dos levitas segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Coate, as famílias dos Coatitas. De Merari, a família dos Meraritas. São estas as famílias de Levi, a família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. Coate gerou Amrão. A mulher de Amrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. De Amrão ela teve Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho diante do Senhor. Dos levitas foram contados 23.000, todos homens de 1 mês de idade para cima. Eles não foram contados entre os filhos de Israel, porque não lhes foi dada herança como os outros. São estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, não havia nenhum dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto de Sinai, porque o Senhor tinha dito a respeito deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Muito bem, acabamos mais um dia para a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada a você que está aqui junto. Que o Senhor possa nos manter firmes nesse propósito, que nós chegamos ao final desse projeto mais fortalecidos, mais transformados, mais parecidos com Cristo, com a nossa fé inabalável. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Até amanhã.